vamos falar sobre a volta de Jesus. Senhor Deus e Pai, bendito é o nome do Senhor. Pai, estou com a tua palavra em mão. Preciso do teu Espírito em mim, Senhor. Interceda por mim, ó Deus, com gemido inexprimível, que eu não sei explicar como convém, mas se possível me usa para que eu traga uma explicação correta, certa, que venha do teu Espírito para o meu e para o nosso, Pai, que a tua palavra não volte para o Senhor vazia. Ela seja bem sucedida hoje, nesse lugar, e por onde ela vai passar. Seja conosco, Pai, abençoando a todos que acompanham, que ama a tua palavra e te ama também. E me ama também. Seja com eles e seja comigo todos. Em nome de Jesus, diga todo amém, meus irmãos. Aleluia. Então, irmão, aqui, a mensagem vai falar sobre a volta de Jesus. Porque essa mensagem de volta de Jesus tem milhares e milhares de vezes já anunciado por aí. Mas cada um de nós faz a nossa parte. Do jeito que eu entendo, eu vou falar. O outro entende de outro jeito, fala do jeito dele. E assim, irmão, não é obrigado um seguir o outro. Eu pelo menos digo, eu tenho que seguir a palavra de Deus. Pouco conhecimento, mas eu tenho que me basear pela palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, diz assim: Santo é teu nome, louvado seja Deus. É isso mesmo, 1:11 diz aqui: estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões, vestidos de branco. Aleluia! Os quais lhe disseram: varões Galileu, por que está olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu viste subir. Quando Jesus se despediu dos discípulos, estava subindo para o céu. Eles ficaram olhando para cima, é claro, irmão. Que dor não dava no coração daqueles discípulos. Eu, se estivesse lá, eu fosse um dos que estivesse lá, eu ia chorar, ia me lamentar, porque tinha saído o Deus do nosso lado. Então eu estava olhando, alegre e triste ao mesmo tempo. Foi quando o anjo se apresentou para eles, dizendo: olha, do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Deu uma demonstração que os mesmos que estavam vendo ele subir, e o ver de voltar. Olha a demonstração da mensagem, está mostrando que foi depressa, foi rápido. Ele não passou muitos anos para voltar, irmão. Ele voltou logo. Então, irmão, nós, porque às vezes não temos bem o conhecimento da palavra, nós ainda estamos sendo guiados às vezes pelo homem, pela palavra do homem, a gente acredita no que o homem fala. Olha o que fala Mateus. Mateus agora é o 10. Aleluia. 10, santo é teu nome. 10:23, diz aqui: quando, pois, vós perseguirem numa cidade, fugi para outra. Por quê? Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Jesus falando para os discípulos. Quando alguém perseguisse eles, que eles ficaram encarregados de trazer a mensagem para Israel. Os discípulos de Jesus ficaram encarregados de evangelizar Israel. E Jesus falou para os discípulos que quando eles fossem perseguidos de um lugar, eles deixassem aquele lugar, não insistissem. Porque o evangelho, irmão, não é para ser forçado, pressionado, não. Cada um vai entender como quer. Agora, se eu pego na Bíblia, eu entendo que é desse jeito, eu vou tentar mostrar o que eu entendo é desse jeito. Ele está dizendo aqui, Jesus falando, Jesus ensinando os discípulos. Quando vocês forem perseguidos em um lugar, vocês vão para o outro. Porque, em verdade, eu digo que antes que vocês acabem de evangelizar Israel, eu já voltei. Ele mostrou que ele voltava antes que eles acabassem com a evangelização de Israel. Porque os discípulos de Jesus estão dizendo agora, eles eram encarregados da mensagem só para Israel. Não era para todo mundo, para todo que é país, não. Era só o povo de Israel. Agora vejo 24. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Que mensagem de Deus, irmão.
Que mensagem de Deus para o nosso coração. Aleluia. O 24, 34 diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Olha só, tudo, mensagem mostrando que ele estava voltando logo. O que é uma geração? Eu não tenho bem conhecimento. Mas alguém diz que é 70 anos, outro diz que é 40, mas eu digo que é 70. Porque ele estava na geração que ele estava. Ele tinha começado a missão dele de zero. Ele estava no ano, quando ele falou isso, ele estava no ano 33 mais ou menos. E o que ele disse? Que não passava aquela geração sem que aquilo não acontecesse. E o que era aquilo acontecer? A volta dele. Sem que a volta dele não acontecesse. A mensagem muito linda. Vale a pena a gente explicar lá todo direitinho como é a mensagem. Porque tem muita mensagem que a gente fala, a pessoa tem dificuldade para entender. Porque dá dificuldade mesmo. Por que ele falou? Em verdade vos digo que não passa esta geração sem que tudo isso aconteça. Ele estava falando para os discípulos, porque os discípulos mostraram para Jesus a construção do templo. Eles iam passando lá onde tinha o templo de Salomão, e os discípulos mostraram Jesus, olha que coisa linda. Aí Jesus disse assim, em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Demonstrou que aquela construção ia ser derribado. E o que ele está falando mais na frente, o 34, não passa esta geração sem que aquelas pedras não fossem baixo. Quando foi no ano 70, derribaram. Foi o ano que ele veio. Então, irmão, falta nós ainda, às vezes, muito de nós, ter o conhecimento da palavra. A gente fica atrapalhado com tantas mensagens que se ouve. Aleluia, que é bonita a mensagem, irmão. Muita coisa linda. Agora veja João. Aleluia, João 21, 22. Olha que maravilha de mensagem de Deus, irmão. Que coisa de Deus para o nosso coração. João 21, 22, que diz aqui. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? O que te importa a ti? Segue-me. Perguntaram, João, aliás, perguntou para Jesus, Pedro perguntou para Jesus, e quanto a esse aqui? E apontou para João, que João era querido de Jesus. Mas teve alguma coisa que não estava combinando com as mensagens deles, que não dá tempo de ir para lá, por causa do tempo. E esse rapaz disse, aleluia, Jesus dizendo para ele, eles disseram, e conta João? Jesus estava falando sobre quem ia subir, quem não ia. E foi que ele respondeu, se eu quero que ele fique. Jesus estava mostrando o que para os discípulos? Se ele queria que João ficasse, até que ele voltasse. Não ia, aquele povo não ia morrer, não ia se acabar. Pelo menos João tinha que ficar para servir de testemunho. E ficou. João viu quando ele voltou. Quanto a esse o que te importa, se eu quero que ele fique? Jesus, se eu quero que ele fique. Porque quem manda na vida? É Jesus que controla, meu irmão. Não é a gente que se domina. Você está vendo a minha idade? Como é que eu estou aqui? Cansado, acabado. Mas não é eu que quero ficar. É Deus que sabe o que quer aqui. Pela minha idade já era para ter morrido. Mas Deus me ama, ainda me quer aqui falando. Agora, para encerrar, Apocalipse 1. Olha, irmão, tudo demonstrando que a volta dele era para aquele povo ver. Todo ia saber que era breve. Como é que a pessoa diz que Jesus está voltando? Está fazendo 2000 anos que aconteceu. E alguém dizendo que Jesus está voltando, irmão. Precisa nós ter uma visão dada por Deus lá do céu. Precisa todos nós ter essa visão de Deus. Porque a pessoa pega a Bíblia, que nem eu estou pegando, se eu quiser eu posso distorcer ela. Eu posso mentir, enganar com a mensagem. Você fica acreditando que eu sou verdadeiro. E o que foi que Deus falou? Jesus falou para os discípulos, para o povo, maldito é o homem que confia no homem. Nós não podemos confiar, irmão, inteiramente se lançar em cima, não. Você que anda todo dia para ir, meu irmão, tem misericórdia, Deus, de ti, meu irmão.
Examine o que você vai fazer nesse lugar. Que você anda ali todo dia, meu irmão, esperando a volta de Jesus, com medo de Satanás, essas coisas que falam para nós. Se sair dali, o diabo pega. Se não tiver ali, quando Jesus voltar, perdeu a salvação. Isso aqui é para amedrontar, meter medo. A pessoa ficar com medo de estar ali todo dia, levando o pouquinho que tem para ali. Enquanto Deus não precisa disso, enquanto na graça de Deus não tem dízimo, não tem nada. A graça já está falando, é de graça, meu irmão. Recebeu de graça, dei de graça. Meu irmão, isso é importantíssimo para nós, entender o Evangelho. Apocalipse 1:7. Aleluia. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurará o tempo do reino de Israel? Aleluia. Me desculpe, irmão. Errei a mensagem para cá, perdão. É aqui. Apocalipse 1:7. Santo é teu nome. Aleluia. Diz aqui. Eis que venho com as nuvens, e todos os olhos verá, até os que os ultrapassaram. Jesus falou que ele vinha com as nuvens. Todos os olhos iam ver ele voltar, e viram. Porque ele voltou para Israel, é para Israel que ele vinha, meu irmão. Por isso que ele falou, aquele que estiver na Judeia, fuja para o monte. Não era que era para fugir para o monte, se ele vinha buscar o povo. Não, ele não veio buscar todos, não. Ele veio buscar alguns que estavam na programação de subir. É o que ele está falando, todos os olhos vai ver eu voltar. Aleluia. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Amém. Por que ele falou assim? Bora voltar aqui com a mensagem. Aleluia, diz aqui. Eis que venho com as nuvens e todos os olhos verá, até mesmo o que traspassaram. Quem foi que traspassou? Olha como me provou que ele voltava, que esses soldados que furaram ele. Quem traspassou Jesus? O soldado com a lança. Até os soldados iam ver ele voltar. Eis que eu venho com as nuvens e todos os olhos verá, até o que me traspassou, até o que me furou, vai ver eu estar voltando. Olha que lição para a mente de muitas pessoas, irmão, que vivem enganado. Jesus não volta mais, já voltou, meu irmão. O que nós temos que fazer, que nem eu estou fazendo, é se preparar para o dia da morte. Eu estou preparado. Se eu ainda fizer outro vídeo lá na frente, eu vou mostrar como eu já fiz para o dia da minha morte. Que é Jesus que é para nós se alegrar com a morte. Se entristecer quando nasce e se alegrar quando morre. Eu estou já com o meu banquete preparado para esse dia. Vou mostrar no outro vídeo. Se Deus quiser, você vai ver, tá? Você vai ver o que eu já fiz. Com essa idade, cansada. Mas eu estou sabendo. Porque lá em Eclesiastes 9:5 diz assim. Olha que coisa para o nosso coração. Os mortos não sabem. Os mortos não sabem que morre. Mas quem está vivo sabe que vai morrer. Pura verdade, irmão. Eu estou vivo, você está vivo. Nós sabemos que vou morrer. Se eu sei que eu vou morrer, por que eu não me preparo? Aleluia. Por que eu não cuido de mim? Não é, irmão? Se eu sei que eu vou morrer, por que eu não me preparo? Então eu estou preparado. Glórias a Deus. Eu agradeço a Deus. Já cheguei até aqui com esse vídeo. Não sei até onde vou. Mas Deus sabe. Se for da vontade de Deus, ainda tem mais vídeo. Se não for, seja feito a vontade dele. Mas se ainda vir vídeo por aí, eu vou mostrar para você, para nós, o que eu já fiz. Que Deus abençoe cada um de vocês que acompanharam, estão acompanhando. Obrigado. Você que ama essa coisa, você que tem amor pelas coisas boas de Deus. Deus é contigo, meus irmãos. Tantos os irmãos queridos, são muitos. Tinha vontade de falar o nome. Mas fala do outro, machuca. O outro fica triste, mas eu amo a todos. Oh, glória. Tenho amor por todos vocês, irmão. Seria importante se eu pegasse uma lista, fazer um vídeo só falando que vocês já compartilharam comigo. Isso é lindo. Mas Deus te abençoe. Deus te proteja. Deus te dê a tua eternidade garantida no céu. Você com a sua família. Não quero o seu dinheiro. Quero me encontrar com você. Se for da vontade de Deus lá no céu. Sou seu irmão em Cristo, Manuel Nascimento, diga todo amém.